A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico. A paz do Senhor, querida amada irmã Sheila. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor para todos os nossos professores e professoras da classe do discipulado da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus, amada. Hoje nós estamos na lição 6, né, que tem como título Crendo em Jesus Cristo. E a nossa lição, que ele tem alguns objetivos. Destacar a maneira que as Escrituras revelam a pessoa de Jesus Cristo e explicar a concepção sobrenatural de Jesus no ventre de Maria e apresentar o Cristo que foi crucificado e morto, mas ressurreto ao terceiro dia. Querido professor, é importante trabalhar o conteúdo da lição de maneira estratégica, né? Com as dicas pedagógicas e lembrando, queridos, de que vocês devem oportunizar a participação sempre dos seus alunos. Professora Sheila, minha querida, qual a dica pedagógica que a senhora trouxe para nós? A paz do Senhor, mais uma vez, a todos os nossos irmãos. A dica pedagógica de hoje é uma dica bastante simples e ela está baseada no ponto 1 dos nossos objetivos, destacar biblicamente sobre a pessoa de Jesus. E eu gostaria de sugerir para que os professores façam um cartaz. Esse cartaz ele deve estar dividido em duas colunas. Em uma das colunas, o professor vai colocar Jesus 100% homem. E na outra coluna, o professor vai colocar Jesus 100% Deus. Então, neste cartaz, o professor deverá colocar algumas referências bíblicas e apresentar essas referências bíblicas para os estudantes, para a turma, né? Mostrando que Jesus ele tem tanto a natureza divina, como ele tinha também a natureza humana. E aí mostrar, por meio dos versículos bíblicos, pedir para que os estudantes folheiem a Bíblia e leiam. É bom também porque, como são alunos novos convertidos, eles vão aprender a manusear a Bíblia, né? E vão se fortalecer cada dia mais conhecendo a palavra de Deus. E na coluna que o professor vai colocar Jesus 100% homem, o professor vai colocar alguns versículos, como, por exemplo, Mateus, capítulo 26, versículo 37, que vai mostrar que Jesus sentiu angústia. Angústia é um sentimento humano, e Jesus ele sentiu angústia. Então, o professor também vai colocar João, capítulo 19, versículo 28, que vai mostrar que Jesus ele sentiu sede. Lucas, capítulo 10, versículo 21, vai mostrar que Jesus se alegrou. A alegria também é um sentimento humano, e Jesus ele se alegrou. João, capítulo 11, versículo 5, vai mostrar que Jesus ele demonstrava amor. Ele amava a família de Lázaro, Marta e Maria. O professor também pode colocar, para fechar essa coluna de Jesus 100% homem, o versículo que se encontra no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 36, que vai mostrar que Jesus sentia compaixão. Então, são alguns sentimentos que nós, enquanto seres humanos, passamos, né, em vários momentos da nossa vida, e Jesus também passou. Na outra coluna, que fala sobre Jesus 100% Deus, o professor pode colocar algumas referências, tais como o Salmo 121, versículo 4, que fala que Jesus não dorme, Deus não dorme, né? Então, ele não dorme, ele está sempre guardando. O capítulo 1, versículo 1 e 3 do livro do Evangelho segundo escreveu João, que fala que Jesus se fez carne. Jesus é Deus encarnado. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Fale também o versículo que se encontra no livro que Marcos escreveu, capítulo 16, os versículos 17 e 18, que mostra que Jesus operava várias maravilhas, milagres e maravilhas. Jesus, na sua natureza 100% divina. Fale também o versículo que se encontra em Hebreus, capítulo 4, o versículo 14, mostra que Jesus era sumo sacerdote.
E, para finalizar, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que mostra mais uma vez que Jesus é Deus encarnado. E assim os seus alunos, eles irão compreender como Jesus, ele se apresenta na Bíblia, na palavra de Deus, tanto na sua natureza 100% humana, como na sua natureza 100% divina. Jesus, ele, quando esteve aqui na Terra, ele sentiu sede. Como Deus, ele é água viva para todos nós que cremos na sua palavra. Jesus, ele nos fortalece como Deus e como homem, ele sentiu cansaço, chegou até a dormir, né? Como tem registrado também na palavra de Deus. São essas as dicas que eu trago para a lição de número 6 e que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos. Amém. Graças a Deus, irmã Sheila. Querido professor, nós temos aqui ainda alguma dica, né, pedagógica. Está lá no terceiro objetivo da nossa lição, que vai falar sobre apresentar o Cristo que foi crucificado e morto, mas ressurreto ao terceiro dia. Nós vemos aqui, querido, vocês podem iniciar a aula perguntando para os irmãos, para os alunos, né, os queridos estudantes, o significado de ressurreto, né? Explicar para eles o que significa ressurreto, que está diretamente relacionado à ideia do renascimento, de retorno à vida, né? Então, falar para os alunos e também falar para os alunos através de um diálogo, eu sugiro uma aula expositiva dialogada, como dica pedagógica, fazer esse diálogo direcionado, né, para os alunos, com certeza vai trazer muitas informações que eles tenham também. Então, explicar para os seus alunos, querido, que a ressurreição de Jesus foi o evento mais importante da história da humanidade, né? E que a ressurreição de Cristo é uma doutrina fundamental para a fé cristã. E sem a ressurreição de Jesus, nós sabemos que não há evangelho, não há cristianismo, não há igreja, né? Não há salvação e não há esperança de vida eterna. Então, Jesus Cristo, ele foi crucificado e morreu por nossos pecados. É bom e importante passar isso para os nossos alunos. E aí, professor, como vai ser feita essa atividade também? Vocês podem também disponibilizar envelopes com algumas referências bíblicas para os seus alunos, que vai falar justamente sobre isso, né? Nós vemos no caso, ele revelou sua identidade divina ao ressuscitar no terceiro dia, por estar vivo para todo sempre. E agora nós também estamos vivos nele. Além disso, nós vemos que as três pessoas da Trindade estiveram envolvidas na ressurreição de Jesus. E aí é importante você, professor, preparar alguns envelopes com essas referências que eu vou citar. João, capítulo 10, versículo 17, Atos 13, capítulo 13, versículo 31, e Romanos 1, versículo 4. Então, seria bem interessante repassar essas referências para os seus alunos com a dica Bíblia para o alto. Então, eles vão pegar os envelopes, você pode escolher para fazer em grupo, entrega o envelope aos alunos e eles vão ter que procurar aquela referência no momento que você der o sinal, né? Então, o grupo que conseguir ler aquelas referências com maior rapidez, né, achar e ler, vai ser o grupo premiado, né? Então, é importante que leve sempre um mimo para essa dinâmica. Então, que Deus abençoe, queridos. Eu queria que a irmã Sheila fizesse as suas considerações finais, minha amada. Agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos participando deste momento pedagógico para enriquecer cada vez mais a aula dos nossos professores, que fazem parte da classe do discipulado, né? Que os nossos alunos sejam enriquecidos com a palavra de Deus e que saiam, após esta aula, conscientes cada vez mais da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e de quão importante ele é para as nossas vidas. Graças a Deus, querido professor. Todas as semanas estamos aqui, né? Toda semana, trazendo dicas pedagógicas para você, professor. E é importante que você se inscreva, que você compartilhe essas dicas.
Querido professor, nós queremos agradecer, né, a Deus pelo privilégio de servir, agradecemos ao nosso pastor Martins e ao DENEC pela confiança, e que Deus abençoe.